Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e eu tô de volta com a segunda temporada da série de vídeos de humor do canal. Se você não viu a primeira, não se preocupe, ninguém viu mesmo. Sabe quando você tem uma ideia escrota e a ideia dá errado e ainda assim você continua insistindo na ideia escrota? Então, é que nem comprar carro velho. Sim, Josicleide, eu sei que eu tenho 14 carros no meu quintal em estado avançado de decomposição, mas não se preocupe, o número 15 é o bom. Esse vai dar o projetinho, vai sair, vai dar tudo certo. Pode confiar, Damastor, dessa vez vai dar certo, eu vou terminar o projeto, eu vou conseguir zerar essa Scenic que eu vi no LX, que tá com o motor fudido e sem os bancos. Como qualquer dono de Peugeot, vou eu lá investir em uma coisa que nunca funcionou direito. Mas sobre o vídeo, hoje eu vou falar sobre o kit gás. Kit gás que também é conhecido como aquela granada enorme que parece um mini-onk que está no porta-mala de muito carro popular por aí hoje. Tudo bem, antigamente no passado fazia sentido você botar kit gás do carro. O metro cúbico do gás era muito mais barato até que a minha mão de obra. E olha que tem dias que eu praticamente pago para trabalhar. Aliás, esse negócio de medir gás em metro cúbico me lembra uma piada. O cara chega no boteco e fala pro dono do bar: "Ô Tião, me vê aí 1 metro de pinga." Aí o Tião vai, mede 1 metro no balcão, derrama a pinga, o cara vai e dá aquela... Na sequência o cara já fala: "Tião, bota mais 1 metro." Aí o Tião vai de novo, mede, coloca a pinga e o cara, em vez de dar aquela... responde: "Agora embrulha que eu vou levar." Mas hoje em dia o metro cúbico do gás não tá tão barato. Então não faz muito sentido o pessoal ficar colocando aquele baita bananão do porta-mala do carro. Aliás, eu não sei porque o povo insiste em colocar o supositório gigante na traseira de tudo que é carro. Deve ser algum fetiche. Meu cilindro é mais roliço que o seu. Vai ser no seu porta-mala ou no meu? Eu já vi kit gás em porta-mala de Ford Ka e Uno Mille. E eu só me pergunto, por que, meu Deus? Essas jabiracas gastam menos gasolina que um moedor de cana. Não faz sentido. Aliás, Ford Ka e Uno Mille com carburador também andam menos que um moedor de cana, mas não vamos entrar nesse mérito. Se eu quisesse colocar no meu carro uma coisa que explode, diminui a potência do carro e acaba com o espaço no porta-mala, eu enfiava minha sogra. Pega a véia, joga no porta-mala e tranca. A partir daí tudo bem. O duro é amarrar a besta fera. Aliás, andar com a véia no porta-mala dá muito menos despesa e muito menos dor de cabeça que o kit gás. Também não estraga o motor. E gasta bem menos, né? É só você alimentar a véia a cada 10 dias com o resto da janta que tá tudo perfeito. E o quilo de feijão tá bem mais barato que o metro cúbico do gás, né? Mas mesmo assim, nego mete a tranqueira do kit gás em tudo que é jabiraca de 4 rodas. Tem umas bizarrices com o kit gás que os caras fazem, que eu acho que a única explicação que eu encontro pra fazer aquilo é querer gerar polêmica nos vídeos da Auto Super. Olha lá o Felipe pistolando com o kit gás, tá arregaçando a mesa muito mais do que o Lucas faz com os motores dos carros que ele dirige. Aliás, em matéria de destruição, o Lucas é um caso à parte. Eu não sei o que anda pior, se é a mesa do Top 10, o Mitsubishi Evo ou a Passat. Cada um destrói o que acha melhor, né? Mas se as pessoas não gostam... Não, pera aí. A correr do alternador do carro do vizinho cantando. Olha, Jesus, passa uma vela nisso, meu filho. Mas se as pessoas não gostam, tipo como o Felipe da Auto Super não gostam de kit gás, era fácil fazer todo mundo parar de usar. Era só dar uns apelidinhos do tipo É Conhaca, Alakbar, Bufacar, Fedor Móvel, Kit Peido. Eu queria ver, se você chegando para abastecer com o kit gás no posto e o frentista: "Vai, quantos metros de gás aí, peidão?" Digo, patrão. Com certeza o cara vai injetar o kit gás mais rápido do que dizer: "Kit gás no cabeçote dos outros é refresco." O pessoal costuma dizer que os kits de 4ª ou 5ª geração são perfeitos. Mas verdade seja dita, se kit gás fosse bom mesmo e não diminuísse a potência, nego já tinha enfiado um desse aí no porta-malas de um Uno com escada no teto para poder andar a velocidade da luz de forma econômica. Eu aposto que se botassem um kit gás no porta-mala de um Uno com escada no teto, a performance ia cair tanto, mas tanto, que ia ser difícil o Uno da Benga num Bugatti Veyron ou subir paredes com 90 graus de inclinação. Dizem também que o kit gás estraga o cabeçote dos carros, mas para mim isso é lenda. Como o cabeçote de qualquer carro com kit gás se desintegra em apenas alguns meses de uso, nunca ninguém conseguiu tirar um e analisar para saber se realmente foi prejudicado pelo kit gás ou se desintegrou sozinho, né? Jamais saberemos. O ruim também é que o kit do bananão amarelo, ele precisa de vistoria todo ano. E eu, pelo menos, quando eu tinha uma Blazer com kit gás, ela nunca passou de primeira na vistoria.
Sempre o examinador encontrava uma queca, encontrava alguma coisa, inventava, sempre rolava alguma coisa desse tipo. No final acaba saindo mais barato bancar a gasolina do motor V6, o Vortec V6, do que pegar e manter um kit gás com toda essa burocracia aí. Já no Rio de Janeiro, dizem que o pessoal coloca o bujão de churrasqueira ali no porta-mala, porque isso aí melhora pro IPVA, você parece que fica isento de IPVA. Pra mim a conta fecha. O cara gasta uns 200 conto a menos de IPVA por ano e uns 6 mil a mais entre mecânico, manutenção e burocracia. É uma boa ideia. E olha que dizem que carioca é malandro, hein? Imagina se fosse otário. Ia vender Renegade, Jeep, Peugeot e Citroën por lá o tempo todo, ia vender que nem água, velho. Mas agora eu vou ter que encerrar o vídeo, porque eu recebi um telefonema de um amigo meu e ele me avisou que o cilindro de gás do Cherry QQ dele caiu no meio da estrada e acabou de matar uma velhinha, 3 anões e um orangotango albino. Então eu preciso lá, dá pra dar uma força. Cara, mas como é que foi possível ele matar tanta coisa assim? Estavam fazendo um pancadão de funk na beirada da estrada? Bom, e é isso aí, tô encerrando o vídeo. Se você gostou, like no canal. Se você gostou bastante, considere se inscrever. Não coloque kit gás no seu carro, não me pareceu uma boa ideia, pelo menos nas análises que eu fiz. Mas se colocar e se já tiver, paciência, né? A vida é assim mesmo. A gente tem que conviver com certas coisas, tipo kit gás ou hemorroida, enfim. Se bem que eu acho que eu preferi hemorroida. Dedadas à parte, estou encerrando. Se você gostou, like. Falou? Inscreva-se no canal. Um grande abraço para todo mundo e fui! E o prato de feijão tá bem mais barato que o quilo de... O cara chega no bar pro... Bom, é assim... Bom, então... Amarrou a véia? Ainda assim jogar véia no porta. E aí, chefe, quantos quilos? O ruim também é que o kit do bananão do porta-mala... Se Carioca fosse otário, então ia vender Renegade, Jeep, Peugeot. Amarrou a véia, jogou no porta-mala e trancou. Não. So if you wanna shoot, follow